Um fazendeiro sem nada a perder ofereceu água aos guerreiros que haviam tirado tudo dele. Mas o que aqueles guerreiros não sabiam é que o homem diante deles já havia perdido a única coisa que valia a pena proteger. E quando a poeira baixou naquele dia, a mulher que os liderava faria uma escolha que desafiava todas as leis de sobrevivência que ela conhecia. Você está prestes a descobrir como um ato de compaixão impossível se tornou o momento que mudou uma guerra que ninguém acreditava que pudesse terminar. 3 dias sem chuva. Calendriden puxou o balde do poço, seus braços ardendo com a dor familiar da repetição. A corda estava desgastada. Ele tinha percebido ontem. Hoje, percebeu de novo. Amanhã perceberia até que finalmente arrebentasse, e ele teria que improvisar uma nova com tiras de couro que não tinha. A água balançou contra as paredes de madeira, e ele a colocou perto do poste da cerca onde o chão ainda estava rachado desde o verão passado. O rancho se estendia atrás dele como uma promessa quebrada. 2 cavalos num curral que deveria abrigar 20. Um celeiro com frestas tão grandes que se podia ver através delas. Campos que não produziam uma colheita decente havia 3 temporadas. Mas o poço ainda dava água. Água limpa e fria, que subia doce não importava o quanto a terra ao redor secasse. Ele os ouviu antes de vê-los. O som de movimento entre a vegetação ao leste. Não um movimento cuidadoso. Um movimento desesperado. A mão de Calém foi ao lado do corpo. Não encontrou nada. Ele havia vendido o rifle 4 meses atrás para pagar por ração. A faca na bota teria que servir, embora ele soubesse que não seria suficiente. 5 figuras surgiram na linha das árvores. Ele reconheceu o que eram imediatamente. Guerreiros Apache, em 3 homens, 2 mulheres, em todos se movendo de forma errada, feridos. Um dos homens era praticamente carregado pelos outros. A mulher à frente tinha sangue encharcando o pano enrolado no ombro, mas caminhava com a coluna ereta, os olhos analisando a propriedade com a precisão de quem sobrevivia vendo ameaças antes que elas se materializassem. Naeli. Ele ainda não sabia seu nome, mas podia ver a autoridade nela e como os outros cediam ao seu comando. Ela parou a uns 9 metros do poço, e o grupo parou com ela. Seu olhar fixou-se no balde ao lado do poste. Depois passou para Calém, e então voltou para a água. Ninguém falou. O sol agora estava diretamente acima, queimando sua nuca. Um dos guerreiros, mais jovem que os outros, mantinha a mão perto da arma. A tensão em sua mandíbula dizia que estava com dor. Todos estavam. Calém via nos jeitos e o leve tremor, os olhares furtivos para o poço como se ele pudesse desaparecer. Naeli deu um passo à frente. Só um. Seus olhos nunca deixaram o rosto dele. Ela esperava que ele corresse, ou pegasse uma arma, ou gritasse por ajuda que não viria. Calém já tinha visto aquele olhar antes. Era o olhar de quem fora traído tantas vezes que confiança se tornará uma língua estrangeira. Ele se abaixou lentamente e pegou o balde. A água ondulou. 5 pares de olhos acompanharam o movimento. Calém deu 3 passos em direção a eles e parou. A mão do jovem guerreiro apertou a arma. Naeli levantou a outra mão levemente em um gesto que o congelou no lugar. Calém colocou o balde no chão entre eles. Depois recuou. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas suas mãos não tremiam. Ele fizera sua escolha. Agora viveria com o que viesse depois. Naeli o encarou. O momento se estendeu como um fio puxado demais. Atrás dela, um dos guerreiros disse algo numa língua que Calém não entendeu. Parecia um aviso. Ela não respondeu. Seus olhos continuavam presos nos dele, procurando a armadilha, o truque, a traição que tinha certeza que viria. Mas Calém apenas ficou ali, esperando. A água permanecia entre eles como um teste que nenhum sabia como passar. O silêncio quebrou quando o guerreiro ferido desabou. Suas pernas cederam e o homem que o segurava lutou para mantê-lo de pé. O som do corpo batendo na terra foi como uma pedra caindo em água parada.
A atenção de Naeli se voltou para ele por apenas um segundo, e mais aquele segundo bastou. Ela tomou uma decisão. Aproximou-se do balde. Não rápido. Cada passo era deliberado, seus olhos alternando entre Kalem e a água. Quando chegou, ajoelhou-se devagar, o ombro ferido dificultando o movimento. Sua mão tocou a borda do balde. Ela o levantou e bebeu. A água escorreu pelo queixo e ela não tentou limpar. Depois levou o balde aos outros. O jovem guerreiro, Mado, o arrancou de suas mãos assim que ela chegou perto. Ele bebeu como um homem se afogando, depois passou ao guerreiro mais velho ao lado. Kana bebeu com cuidado, seu rosto marcado pelo tempo sem demonstrar nada. O balde passou de mão em mão até chegar ao homem caído. Eles ergueram sua cabeça, derramando água entre os lábios rachados. Um pouco entrou. A maior parte não. Kalem observava de onde estava. Não havia se movido. As mãos descansavam soltas ao lado do corpo, mas prontas. Naeli se endireitou e virou-se para ele. O balde agora estava vazio. Ela o segurava com uma mão, estudando com uma intensidade que arrepiou a pele dele. Por quê? A voz dela era áspera, a palavra moldada de forma estranha numa língua que não era a sua. Kalem não respondeu de imediato. A pergunta tinha respostas demais, e nenhuma faria sentido para alguém que aprenderá que sobreviver significava nunca confiar no inimigo. Ele olhou para o guerreiro ferido no chão, para a forma como os outros se posicionavam ao redor dele, protegendo-o. Vocês precisavam, disse por fim. Mado disse algo duro na língua deles. Parecia uma acusação. Naeli levantou a mão de novo, o mesmo gesto de antes. Ela manteve os olhos em Kalem. Seu povo mata o meu, e ela disse. O meu mata o seu. Você dá água. Água eu dou, respondeu Kalem. A simplicidade pareceu confundi-la mais do que acalmar. Ela lançou um olhar rápido ao grupo, depois ao poço, depois ao rancho atrás dele, calculando. Kalem viu os pensamentos passando pelos olhos dela. Isto era uma armadilha. Tinha que ser. Homens como ele não ajudavam. Não sem querer algo em troca. Não depois de tudo o que havia acontecido entre seus povos. Mas não havia outros homens. Nenhum rifle apontado das janelas. Nenhum cavalo selado e pronto para persegui-los. Apenas um homem de mãos vazias e um poço que ainda tinha água. Naeli deu um passo à frente. Os músculos de Kalem se tensionaram, mas ele não se moveu. Ela estava perto o bastante para que ele visse as linhas de dor ao redor dos olhos. O modo como segurava o ombro ferido um pouco à frente, protegendo-o. Perto o bastante para que, se quisesse matá-lo, pudesse fazê-lo. O poço, e ela disse, apontando para ele. Tem mais água lá? Sim. Você deixa a gente pegar. Kalem olhou novamente para o guerreiro caído. A respiração dele era fraca, a pele pálida demais. O que quer que tivesse acontecido com ele, precisava de mais que água, precisava de descanso, tratamento, tempo, coisas impossíveis se continuassem tentando se mover. Peguem o que precisarem, disse Kalem. Mato se levantou bruscamente, a mão indo para a faca. Ele falou algo rápido e furioso para Naeli. Ela respondeu na mesma língua, com um tom afiado o bastante para cortar. A troca aconteceu 2 vezes antes que Mato se calasse, com a mandíbula trincada, mas a mão ainda perto da arma. Naeli voltou-se para Kalem. Ele diz, você envenena a água. Espera a gente morrer. A água é limpa, disse Kalem. Eu bebo dela todos os dias. Ela o estudou por um longo momento. Então passou por ele, indo em direção ao poço. Kalem se virou para observá-la. Ela espiou dentro da escuridão e depois baixou o balde na corda gasta. O som do balde tocando a água ecoou de volta. Quando puxou, bebeu de novo, e mais profundamente desta vez. Testando. A água estava limpa. Ela sabia assim que sentiu no estômago.
Sem veneno, sem truque, em apenas água. Ela olhou para Kalem por cima da borda do balde e, pela primeira vez, algo além de suspeita atravessou seu rosto. Algo como confusão ou talvez reconhecimento. Mas antes que qualquer um deles falasse, Cana gritou um alerta. Sua voz era urgente, o braço apontando para o leste, de volta à linha das árvores de onde tinham vindo. Kalem seguiu o gesto e sentiu o estômago despencar. Mais movimento na vegetação. Mas não eram guerreiros. Eram cavaleiros, pelo menos 6, e vinham rápido. Os cavaleiros romperam a linha das árvores como uma tempestade chegando. 6 homens a cavalo, rifles visíveis nas celas, rostos duros e determinados. Kalem reconheceu o homem à frente imediatamente. Garret Fils, um fazendeiro de uns 24 quilômetros ao sul, o tipo de homem que media seu valor pela quantidade de terra que controlava e pelo número de pessoas que o temiam. Os guerreiros Apache reagiram instantaneamente. Mato e Cana se moveram para flanquear Naeli, formando uma linha protetora diante do companheiro caído. A mão de Naeli foi a arma, o ombro ferido esquecido no impulso da adrenalina. Estavam encurralados e exaustos, feridos e agora presos ao ar livre, sem para onde fugir. Kalem ficou entre eles e os cavaleiros que se aproximavam. Ele não havia planejado. Os pés simplesmente o levaram até ali, colocando seu corpo no espaço onde a violência estava prestes a explodir. Fils puxou as rédeas a uns 6 metros de distância, os outros cavaleiros formando um semicírculo atrás dele. Seus olhos percorreram a cena, os guerreiros Apache, o balde de água, Kalem parado no meio. Sua expressão mudou de determinação para confusão e então para algo mais sombrio. Driden, Fils disse, a voz ecoando pela distância. Afaste-se. Kalem não se moveu. Estamos rastreando esses saqueadores há 2 dias, Fils continuou. Eles atacaram a fazenda dos Morrison. Mataram gado, queimaram mantimentos. Vamos levá-los. Agora saia da frente. Naeli falou baixinho em sua língua. Kalem não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Ela dizia aos seus para se prepararem para lutar se precisassem e para morrer lutando antes de serem capturados. Eles vieram aqui buscar água, disse Kalem. Só isso. Fils inclinou-se para a frente na cela. Agora você está ajudando os Tis, Driden? Depois do que eles fizeram com a sua. Ele se interrompeu, mas as palavras ficaram ali e sobreentendidas e cruéis. A mandíbula de Kalem se fechou. Eles precisavam de água. Eu dei. E vão embora. Vão nada. Um dos outros cavaleiros, um jovem com uma cicatriz no rosto, ergueu o rifle um pouco. Eles vão com a gente. Mortos ou respirando, para mim tanto faz. Mato mudou o peso do corpo, a mão apertando a faca. O movimento chamou a atenção de 2 cavaleiros, que ajustaram suas próprias armas. A tensão no ar parecia o instante antes de um raio cair. Olhe para eles, Garret, disse Kalem, mantendo a voz firme. Tem um homem que nem consegue ficar de pé. Não são saqueadores. São sobreviventes. Sobreviventes que mataram o gado dos Morrison e deixaram a família sem comida pro inverno, e rebateu Fils. Você quer defender isso? Eu quero impedir mais mortes, disse Kalem. Aqui. Agora. O cavalo de Fils arranhou o chão, sentindo a tensão do dono. Atrás dele, os outros homens ficavam inquietos. Kalem via isso no modo como mudavam de posição nas celas, nos dedos que tamborilavam nos rifles. Tinham vindo esperando luta. Queriam luta. Você está cometendo um erro, Driden, disse Fils. Esse povo é seu inimigo. Vão te matar no segundo que você virar as costas. Kalem olhou por cima do ombro para Naeli. Ela o observava com aqueles mesmos olhos intensos, tentando entender o que estava acontecendo e o que aquele homem estava fazendo ao ficar entre o povo dela e os rifles apontados. A mão dela ainda estava na arma, mas ela não a puxara. Ela aguardava. Calculando. Talvez, disse Kalem,
voltando-se para Fis. Mas essa é uma escolha minha. Não sua. O silêncio que se seguiu foi pior que a discussão. O rosto de Fis endureceu, a boca se transformando numa linha fina. Ele olhou para seus homens e depois para Calém. A matemática era simples. 6 cavaleiros armados contra um fazendeiro desarmado e 5 guerreiros feridos. Mas Calém estava no meio. E para chegar aos Apache, teriam que passar por ele primeiro. Você está protegendo eles, e Fis disse lentamente, como se testasse as palavras. Estou de pé na minha terra, e respondeu Calém. E estou dizendo para irem embora. Um dos cavaleiros riu. Um som áspero, sem humor algum. Ouviram isso? O homem perdeu a cabeça. Mas Fis não estava rindo. Ele estudava Calém com um tipo novo de atenção, tentando entender o que havia mudado no homem que conhecia há anos, e o homem que perderá tudo naquele mesmo conflito e deveria ser o primeiro a querer vingança. Atrás de Calém, Naeli baixou a mão da arma lentamente. O gesto foi pequeno, mas Cana percebeu. Depois, Mato percebeu também. A tensão na postura deles diminuiu apenas um pouco, mas diminuiu. Eles continuavam prontos. Fis também viu. Viu como os guerreiros reagiam à presença de Calém. Viu como o confronto havia mudado para algo que ele não previra. Seu cavalo recuou um passo, respondendo à pressão dos joelhos do cavaleiro. Isso não acabou, Driden, Fis disse. Nem de longe. Ele virou o cavalo e fez um gesto curto para os homens. Eles o seguiram, relutantes, mas obedientes. Os 6 cavaleiros voltaram para a linha das árvores, sua partida bem mais lenta que a chegada, como se Fis ainda estivesse reconsiderando voltar e terminar aquilo. Calém os observou até desaparecerem na vegetação. Só então permitiu-se respirar. As mãos tremiam agora, a adrenalina finalmente o alcançando. Ele se virou para os guerreiros Apache. Naeli o encarava, e não mais com suspeita, mas com outra coisa. O guerreiro ferido chamava-se Takakota. Calém descobriu isso quando Cana pronunciou o nome baixinho enquanto verificava a respiração do homem. O nome não significava nada para Calém, mas o peso com que foi dito, como se carregasse história e respeito, e dizia tudo. Não era um guerreiro qualquer. Era alguém importante. Naeli se aproximou de Calém lentamente, seus movimentos mais cautelosos agora do que quando havia chegado. A dinâmica havia mudado. Ele se colocará entre o povo dela e a morte certa, e isso alterava a matemática da confiança de formas que nenhum dos dois compreendia totalmente ainda. Você faz inimigo, ela disse, indicando o caminho por onde Fis e os homens tinham sumido. Por nós. Eu fiz uma escolha, respondeu Calém. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-o. Por quê? Era a segunda vez que perguntava. Da primeira, ele dera a resposta simples. Agora, depois do que havia acabado de fazer, a resposta simples não servia mais. Ele olhou além dela, para Takakota deitado na terra. Para Mato, que ainda o observava com suspeita. Para Cana, cujo rosto curtido pelo sol não revelava nada. 4 anos atrás, Calém disse lentamente, eu tinha uma esposa. O nome dela era Rebeca. E uma filha, Eli. Tinha 6 anos. Naeli ficou completamente imóvel. Até Mato, que estava andando perto do poço, parou. Houve um ataque, continuou Calém, a voz plana, desgastada pela repetição ao longo dos anos. Não pelo povo de vocês. Por colonos vestidos como se fossem do seu povo. Queriam as terras ao norte. Achavam que, se começassem uma guerra, poderiam tomá-las. Ele fechou as mãos, abrindo e fechando os dedos. Mataram Rebeca e Eli. Fizeram parecer que guerreiros tinham feito. E funcionou. Começou a guerra que queriam. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Tinha peso. Tinha forma. Descobri a verdade 6 meses depois, disse Calém. Ouvi homens falando na cidade,
se gabando. Eles conseguiram as terras que queriam. Minha família ganhou um túmulo. Finalmente, ele olhou diretamente para Naeli. Então, não, vocês não são meus inimigos. Nunca foram. A expressão de Naeli mudou, algo rachando no controle cuidadoso que ela mantinha. Ela olhou para seu povo e depois para Calém. Meu marido, e disse ela, a voz mais baixa. Meus 2 filhos, mortos por colonos. Colonos de verdade, não homens fingindo. Ela tocou de leve o ombro ferido. Isso, do mesmo dia. 3 meses já passaram. O paralelismo pairou entre eles, em 2 dores impossíveis de comparar, mas que existiam no mesmo lugar. Calém entendeu, então, por que ela desconfiava tanto dele. Porque confiar se tornará impossível. Ela havia aprendido a mesma lição que ele, só que do outro lado. Mato disse algo ríspido em sua língua. Naeli respondeu com firmeza. O jovem guerreiro discordou claramente, mas não insistiu. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de Takakota e verificou seus ferimentos. Ele não confia, disse Naeli para Calém. Não posso culpar. Nem eu, respondeu Calém. Não posso culpar. Cana voltou ao poço e baixou o balde novamente. Dessa vez, sem hesitar. Bebeu e levou água até Takakota. Havia algo ritualístico nisso, como se uma barreira estivesse se dissolvendo. Seu homem precisa de descanso, disse Calém, olhando para Takakota. Descanso de verdade, não só água. Naeli olhou para o celeiro, depois para ele. Você oferece abrigo? Ofereço o celeiro. Não é muito, mas é melhor que ficar no chão. E quando os cavaleiros voltarem? Ela perguntou, porque ambos sabiam que Fis voltaria. Homens como ele sempre voltavam. Então lidamos com isso, disse Calém. Mato se levantou abruptamente. Marchou até Naeli e falou rápido, gesticulando com força. Ela ouviu, o rosto impassível, depois respondeu num tom que não permitia discussão. Mato cerrou o maxilar, mas recuou. A hierarquia era clara. Naeli liderava, e sua palavra era final. Ela virou-se para Calém. Aceitamos. Mas eu fico lá fora. Vigiar. Vigiar o quê? Quando você mudar de ideia, ela disse simplesmente. Quando lembrar que somos inimigos, afinal. Calém quis dizer que isso não aconteceria. Que sua decisão estava tomada. Mas entendeu, palavras não significavam nada naquele momento. Apenas ações. Apenas o tempo provaria se esse frágil fio de confiança poderia sustentar alguma coisa. Cana e Mato levantaram Takakota com cuidado, levando-o ao celeiro. Calém caminhou à frente, abrindo a porta. O interior era escuro e empoeirado, mas seco e protegido do sol. Eles deitaram Takakota sobre um monte de feno velho no canto. Enquanto trabalhavam, Calém notou algo. Um pequeno deslocamento. Um jeito diferente de se moverem ao redor dele. Não era amizade. Não ainda. Mas não era hostilidade. Era a aceitação cautelosa. Talvez o começo de algo que não existia uma hora antes. Ele saiu e encontrou Naeli parada perto do poço, a mão boa apoiada na borda de pedra. Ela estava olhando para o leste, em direção à linha das árvores, o corpo tenso de antecipação, esperando que os cavaleiros voltassem, esperando que o pior acontecesse. Mas o que surgiu da linha das árvores não eram cavaleiros. Era uma mulher a pé, correndo rápido, o vestido empoeirado e rasgado. Ela tropeçou ao entrar na clareira e parou quando os viu. Seus olhos se arregalaram de medo ao reconhecer Naeli como Apache. Então, ela desabou. Calém alcançou a mulher primeiro. Era jovem, talvez 20 anos, com cabelos loiros embolados de suor e sujeira. Ela respirava em arfadas curtas e desesperadas. E quando ele tocou seu ombro para ver se ela estava consciente, ela se encolheu violentamente. Está tudo bem, disse Calém.
Você está segura. Os olhos dela se abriram, desfocados e selvagens. Fixaram-se em Naeli, que estava a poucos passos, e a mulher gritou. Não muito alto, e sua garganta estava seca demais, mas o terror no som era absoluto. Ela rastejou para trás, tentando se afastar de Naeli, de Calém, de tudo. Por favor, e ela arfou. Por favor, não. Por favor. Naeli deu um passo para trás, as mãos ligeiramente erguidas para mostrar que não significava mal. Mas a mulher não via isso. Ela via uma guerreira apache, e em sua mente, aquilo só significava uma coisa. Calém posicionou-se entre elas, bloqueando a linha de visão. Olhe para mim, disse ele à mulher. Apenas olhe para mim. O que aconteceu? De onde você veio? A respiração da mulher diminuiu um pouco, a atenção puxada para o rosto dele. Fazenda Morrison, e conseguiu dizer. Eles vieram. Muitos deles. Nós corremos. Meu irmão, e ele disse para eu correr, e eu corri, mas eu ouvi. Ela parou, o corpo inteiro tremendo. Eu ouvi os tiros. O estômago de Calém gelou. Fazenda Morrison, em o mesmo lugar que fiz mencionara, a mesma invasão que ele usará como justificativa para caçar o grupo de Naeli. Ele olhou para Naeli, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Quantos atacaram? Perguntou Calém. Pelo menos uns 20, talvez mais. Eles vieram ao amanhecer. Não tivemos tempo de... Ela engasgou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu irmão, e meu pai, e eu não sei se eles... Mado saiu do celeiro, atraído pela comoção. Ao ver a mulher, parou e disse algo a Naeli em sua língua. Ela respondeu rápido e firme. O rosto de Mado escureceu, mas ele não discutiu. Voltou para o celeiro. Precisamos dar água para ela, disse Calém a Naeli. Ela assentiu e foi até o poço, dando um largo espaço para a mulher. A jovem observou cada movimento de Naeli, o corpo tenso como uma mola pronta para estourar. Quando Naeli colocou o balde perto de Calém, a mulher olhou para ele como se estivesse envenenado. Está limpo, disse Calém. Eu prometo. Ela bebeu mesmo assim, a necessidade superando o medo. A água ajudou. A respiração se estabilizou e parte do desespero deixou seus olhos. Quando abaixou o balde, olhou para Calém com uma nova lucidez. Por que ela está aqui? Perguntou. Por que você está ajudando eles? Antes que Calém respondesse, Naeli falou. Nós não atacamos a Fazenda Morrison. A cabeça da mulher virou bruscamente. Está mentindo. Ela não está, disse Calém. Eles estão aqui a manhã inteira, feridos. Um deles mal consegue respirar. Não poderiam ter atacado ninguém. A mulher o encarou, tentando processar a informação. Mas Garré Fils disse. Fils esteve aqui, e interrompeu Calém. Ele viu eles. Se está dizendo às pessoas que eles invadiram Morrison, está mentindo. A compreensão chegou ao rosto da mulher, seguida imediatamente pelo horror. Então quem? A resposta veio em forma de tiros. Múltiplos disparos vindos da direção da Fazenda Morrison. Perto o bastante para ecoar claramente no ar da manhã. Perto o bastante para Calém perceber que eram pelo menos uma dúzia de armas. A cabeça de Naeli virou para o som. Mado e Cana saíram do celeiro com armas prontas. A mulher ficou rígida, segurando o braço de Calém. É a Fazenda Morrison, sussurrou ela. É minha casa. Mais tiros. Depois gritos. Depois silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado e final que segue a violência. Calém sentiu as peças se encaixando em sua mente, formando uma imagem que ele não queria ver, mas não podia ignorar. O ataque a Morrison. Fils perseguindo apaches que estavam na verdade fugindo de suas próprias feridas. O timing conveniente. O jeito que Fils olhou para ele ao mencionar o que aconteceu com a família de Calém.
Está acontecendo de novo, disse Calém baixinho. Alguém está começando uma guerra e usando os dois lados para isso. Naeli encontrou seu olhar. Ela entendeu. Isso estava claro na expressão endurecida, no maxilar firme. Eles estavam sendo manipulados. Todos eles, colonos e Apache, levados a matar uns aos outros enquanto alguém lucrava com as terras que ficariam vazias. A mulher começou a tremer de novo. Mas agora não era medo. Era raiva. Minha família, e disse ela. Meu irmão, e eles mataram ele também. Ela não conseguiu terminar. Cana falou com urgência para Naeli. Ela respondeu num tom sombrio. Mado juntou-se, gesticulando em direção à linha das árvores. Eles discutiam algo, as vozes baixas porém intensas. O que eles estão dizendo? Perguntou Calém. Naeli virou-se para ele. Mais do meu povo está vindo. Cana viu sinais esta manhã. Eles seguem nossa trilha. Se nos encontrarem aqui, com você e com ela, e ela gesticulou para a mulher, e eles não vão entender. Eles verão inimigos e atacarão. Quanto tempo temos? 1 hora, talvez menos. A mulher olhou de um para outro, os olhos arregalados. O que fazemos? Calém olhou para Naeli. Ela olhou de volta. Entre eles, um guerreiro ferido no celeiro, uma mulher colona traumatizada, e os cavaleiros que retornariam com reforços. E agora mais guerreiros Apache vindo, que veriam isso como uma armadilha ou traição. Cada escolha levava ao sangue. Exceto talvez uma. Nós paramos eles, disse Calém. Todos eles. Antes que mais pessoas morram por causa das mentiras de alguém. Naeli estudou-o por um longo momento. Depois assentiu, firme. Nós paramos eles. Mas nenhum dos dois sabia se impedir uma guerra que já havia começado era possível. O nome da mulher era Sarah Morrison. Ela contou isso enquanto andava em círculos perto do poço, as mãos torcendo-se nervosamente. Ela não conseguia ficar parada. A cada poucos segundos, seus olhos voltavam para a linha das árvores, esperando que o irmão surgisse, esperando que alguém viesse dizer que tudo aquilo tinha sido um engano. Calém conhecia aquele olhar. Ele mesmo o carregara 4 anos antes. Precisamos de um plano, disse Naeli, sua voz cortando a tensão. Ela estava perto da entrada do celeiro, posicionada de forma a enxergar tanto o lado leste quanto o oeste da propriedade. Meu povo vem do norte, me explicou. Eles seguem nossas pegadas. Quando nos virem aqui, eles vão pensar armadilha. Você consegue explicar? Perguntou Calém. Contar o que aconteceu. Palavras não bastam. Não depois do que já viram. Sangue demais. Morte demais. Ela tocou o ombro ferido novamente. Se me virem com colonos, vão pensar que traí meu povo. Mato disse algo de dentro do celeiro. Naeli respondeu de forma dura. O jovem guerreiro saiu, o rosto fechado. Ele falou diretamente com Calém, e embora as palavras fossem incompreensíveis, a acusação nelas era clara. Ele diz que isso é culpa sua e traduziu Naeli. Diz que você traz mais perigo. Diz que deveríamos ir embora agora, antes que seu povo ou o meu chegue. Ele pode estar certo, e disse Calém. Sarah se virou para ele num sobressalto. Você não pode deixar eles irem. Aquele grupo. Fiz e os homens dele. Eles vão caçá-los. Vão matar todos eles. Eles caçam a gente de qualquer jeito, e disse Mato, em inglês quebrado. Suas primeiras palavras no idioma de Calém. Morremos fugindo ou morremos aqui? Mesma coisa. Não é a mesma coisa, disse Calém. Fugindo, vocês morrem por nada. Aqui, temos uma chance de revelar o que realmente está acontecendo. Cana saiu do celeiro, deixando Takakota lá dentro. Falou longamente com Naeli, seu rosto envelhecido grave. Ela ouviu, assentindo às vezes, depois se voltou para Calém.
Cana diz que existe um caminho antigo, e disse ela. Um modo de mostrar paz entre inimigos. Sinal de fumaça. Um padrão específico. Significa conversar, não lutar. Ela fez uma pausa. Mas significa que os dois lados precisam concordar em vê-lo. Precisam confiar. O seu povo vai honrar isso? Perguntou ela. Alguns, sim. O bastante, talvez, respondeu Calém. Ela olhou diretamente para ele. E os seus? Calém pensou em Fis. Nos homens que o seguiram até ali. Nos que mataram sua família e iniciaram todo aquele ciclo de violência. Alguns não vão. Mas há outros. Pessoas cansadas de enterrar seus filhos, suas esposas. Pessoas que querem que isso acabe. Sara cruzou os braços ao redor do próprio corpo. Meu irmão queria que acabasse. Ele falava disso o tempo todo. Dizia que tinha que existir outro jeito. Sua voz falhou. E agora ele provavelmente está morto porque alguém queria que continuasse. O peso daquela verdade caiu sobre todos. Alguém lucrava com aquela guerra. Alguém poderoso o bastante para manipular os dois lados, encenar ataques, manter o ciclo girando. Enquanto colonos e Apache continuassem se matando, essa pessoa permanecia invisível. O sinal, disse Calém para Naeli. Como fazemos? Ela apontou para o céu. Fogo. Madeira verde faz fumaça que sobe reta. 3 colunas, depois 2, depois uma. Antigo padrão que significa, venham falar. Armas abaixadas. E se eles não orarem isso? Exigiu Mato. Se virem o sinal e atacarem mesmo assim? Então morremos, disse Naeli simplesmente. Mas morremos tentando parar isso, não fugindo. A mandíbula de Mato tensionou. Seus punhos se cerraram. Ele olhou para Cana, que assentiu uma vez, devagar. A concordância do guerreiro mais velho parecia importar. Os ombros de Mato afrouxaram um pouco, a luta deixando seu corpo. Precisamos de madeira verde, disse Calém. E rápido. Eles se dispersaram para reunir o que era necessário. Sara ajudou, mesmo com as mãos tremendo, puxando galhos da linha das árvores. Cana foi verificar Takakota novamente e voltou com tiras de tecido para controlar a fumaça. Mato se movia como uma sombra, rápido e eficiente, canalizando sua hostilidade anterior em ação. Calém trabalhou ao lado de Naeli, montando a estrutura da fogueira perto do poço, onde seria visível de todos os lados. As mãos dele se encostavam de vez em quando, e nenhum recuava. O gesto era pequeno, quase insignificante, mas parecia maior e um reconhecimento da impossibilidade do que estavam tentando fazer. Sua esposa e sua filha, disse Naeli baixinho enquanto trabalhavam. Elas ficariam orgulhosas do que você faz hoje. Calém não respondeu de imediato. Colocou outro galho no lugar, ajustando-o. Não sei sobre orgulho, mas talvez elas entendessem. Isso já seria o bastante. Ela assentiu. Meus filhos não entenderiam. Muito jovens. Mas meu marido? Ele era como você. Queria paz. Tentou encontrar um caminho. Ela fez uma pausa. Isso o matou. Talvez a gente faça melhor, disse Calém. Talvez todos nós morramos tentando, e respondeu ela. Mas havia algo em sua voz que não era resignação. Era determinação. A de quem não tem mais nada a perder e tudo a provar. A estrutura ficou pronta. Calém bateu pederneira contra o aço e as fagulhas pegaram. A madeira verde começou a soltar fumaça imediatamente. Colunas grossas e brancas subindo no ar parado. Naeli ajustou os galhos, criando o padrão. 3 colunas. Depois 2. Depois uma. O sinal era visível por quilômetros. Sara ficou ao lado deles, observando a fumaça. Quanto tempo até verem? Não muito, disse Naeli. Não muito mesmo.
Como se suas palavras as convocassem, movimento surgiu na linha das árvores ao norte. Não cavaleiros, guerreiros. Pelo menos 15 vindo em formação, armas prontas. E na frente, uma figura que Kalem reconheceu mesmo à distância, pelo modo como os outros se moviam ao redor dele. Um chefe de guerra. Vindo rápido, vindo furioso. E atrás de Kalem. Da linha de árvores a oeste vieram relinchos e cascos. Fis havia voltado e trouxera mais homens. Pelo menos 20 cavaleiros, todos armados, todos prontos para lutar. Os dois lados viram um sinal. Os dois lados viram um ao outro. E nenhum deles estava longe o bastante para recuar. Os grupos pararam a 15 metros de distância, com a propriedade de Kalem entre eles. Os guerreiros Apache formaram uma linha ao norte, armas sacadas, mas não erguidas. Os cavaleiros se juntaram ao oeste, rifles visíveis sobre as celas. O sinal continuou subindo, 3 colunas, em 2, uma, em repetidas vezes. Ninguém se moveu. Kalem ficou perto do poço, Naeli ao seu lado. Sara permaneceu perto do celeiro, pálida. Mato e Cana se posicionaram ao lado de Kalem e não na frente dele, mas ao lado. O gesto não passou despercebido por ninguém. O chefe de guerra Apache deu um passo à frente. Era alto, o rosto marcado por cicatrizes que contavam décadas de sobrevivência. Seus olhos percorreram a cena, observando o ombro ferido de Naeli, os colonos, o sinal de fumaça. Quando falou, sua voz carregou pela distância como o trovão. Naeli respondeu na mesma língua, o tom respeitoso, porém firme. A troca continuou, rápida e intensa. Os outros guerreiros observavam, as mãos apertando as armas. Kalem não entendia as palavras, mas entendia a dinâmica. Naeli estava sendo desafiada, suas escolhas questionadas, sua autoridade posta à prova. Do lado oeste, Fis havia desmontado do cavalo. Ele caminhou devagar, a mão repousando sobre o coldre. Atrás dele, seus homens fizeram o mesmo, formando uma parede de colonos armados. Quando Fis falou, sua voz era fria. Você fez sua escolha, Driden. Agora vai viver com ela. Isso não é sobre escolhas, disse Kalem. É sobre a verdade. Verdade? Fis riu sem humor e a verdade é que você está ao lado das pessoas que mataram sua família. As pessoas que vêm atacando nossas terras há meses. Essa é a única verdade que importa. Eles não atacaram Morrison, disse Kalem alto, para que todos ouvissem. Eles estiveram aqui a manhã inteira. Feridos, um deles à beira da morte. Não poderiam ter atacado ninguém. Sara deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. Ele está dizendo a verdade. Eu vi os invasores que atacaram nosso rancho. Eram pelo menos 20. Organizados, bem armados. Ela apontou para o grupo de Naeli. Essas pessoas mal conseguem ficar de pé. A expressão de Fis escureceu. Você está defendendo eles depois do que fizeram à sua família? Estou dizendo a verdade, disse Sara. Algo que você claramente não quer ouvir. O chefe de guerra falou de novo, o tom afiado. Naeli respondeu e então se virou para Kalem. Ele pergunta por que confiamos em colonos, por que estamos ao seu lado. Diz que isso é traição. Diga a ele, disse Kalem, que todos nós estamos sendo traídos por alguém que quer que continuemos nos matando. Naeli traduziu. A expressão do chefe de guerra não mudou, mas algo brilhou em seus olhos, em talvez reconhecimento, talvez suspeita de que havia a verdade ali. Kahana deu um passo à frente e falou diretamente ao chefe de guerra. Sua voz era baixa, mas carregada de peso. Os outros guerreiros ouviram, alguns acenando lentamente com a cabeça. Quando terminou, o chefe de guerra o estudou por um longo momento antes de responder. O que ele disse? Perguntou Kalem. Cana contou a ele sobre os rastros que vimos há 3 dias. Colonos se movendo à noite. Vestidos como nós. Ele os viu, mas não pôde seguir.
Muitos. Muito perigosos. Ela fez uma pausa. Ele disse que já vimos isso antes. Ataques que não fazem sentido. Investidas que não servem a nenhum propósito além de espalhar ódio. Um dos homens de Fis gritou. E vocês esperam que a gente acredite nisso? Que alguém está fingindo ser eles? Eu acredito, e disse Sarah. Porque a mesma coisa aconteceu com a família do Calém. Colonos vestidos como guerreiros, começando uma guerra para tomar terras. O rosto de Fis ficou imóvel. Imóvel demais. Calém observou e viu um instante de cálculo, o brilho que poderia ser medo ou culpa. Essa é uma acusação séria, disse Fis devagar. É a verdade, respondeu Calém. Alguém vem manipulando os dois lados, organizando ataques, garantindo que permaneçamos inimigos. Que continuemos nos matando. Ele deu um passo para mais perto. A pergunta é, quem ganha com isso? Quem fica com as terras quando estivermos todos mortos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos ali entenderam o que Calém estava sugerindo. Alguém com recursos. Alguém com influência. Alguém capaz de transitar entre as duas comunidades sem levantar suspeita. O chefe de guerra falou de novo, o tom agora diferente, questionando, não acusando. Naeli traduziu. Ele pergunta quem teria poder para isso. Antes que Calém pudesse responder, um dos cavaleiros se mexeu nervosamente. Era jovem. O rosto avermelhado. Ele olhou para Fis e desviou rápido demais. O movimento foi pequeno, mas Calém percebeu. Naeli também. E o chefe de guerra. Fis notou a atenção e virou-se para o jovem cavaleiro. Algo a dizer, Collins? Collins sacudiu a cabeça rapidamente. Não, senhor, nada. Mas suas mãos tremiam. E quando Fis olhou para ele, havia algo naquele olhar que Calém reconheceu, em um mesmo olhar de predadores decidindo se devem atacar. Sarah ofegou. Ela também tinha visto. Você, ela disse para Fis. Foi você. O tempo todo. A mão de Fis se moveu para o pistolão, mas antes que ele pudesse sacar, o chefe de guerra gritou uma ordem. Instantaneamente, 3 guerreiros Apache armaram flechas, apontadas não para Calém, mas para Fis. Os cavaleiros ergueram seus rifles. Os guerreiros se prepararam. Todos estavam a um suspiro da carnificina. Calém entrou diretamente na linha de tiro. Parem! Sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Ele ficou entre os grupos, braços abertos, tornando-se o alvo mais vulnerável no campo. Se vocês começarem a atirar, e ele disse, a voz carregando para todos, e provam que ele estava certo. Provam que não conseguimos parar, que fomos longe demais. Ele se voltou para o chefe de guerra. Seu povo já perdeu o suficiente, não perdeu? A expressão do chefe era elegível, mas ele não abaixou a arma. Calém virou-se para os homens de Fis. E vocês já enterraram quantos amigos? Quantos familiares? Quanto mais vão sacrificar pelo lucro de outra pessoa? Collins falou, a voz quebrando. Ele disse que eram eles. Mostrou rastros, deu locais. Disse que tínhamos que atacar primeiro ou eles nos destruiriam. Cale a boca, e rosnou Fis. Mas era tarde demais. A verdade já estava se derramando. Outro cavaleiro falou. Ele vem comprando terras. Toda família que é destruída, ele faz uma oferta para quem sobra. Faz isso há 2 anos. O chefe de guerra baixou a arma lentamente. Falou com Naeli, o tom mudando de raiva para algo mais frio, calculista. Ela traduziu. Ele diz que eles também viram isso. Famílias sumindo. Terras mudando de dono. Sempre o mesmo homem fazendo ofertas. Ela olhou para Fis. Sempre você. O rosto de Fis se distorceu. Estava encurralado e sabia disso. Mas homens encurralados são perigosos.
A mão dele ainda pairava perto da arma. E Calém podia ver claramente os cálculos em seus olhos. Quantos ele conseguiria matar antes de cair? Quanto estrago ainda podia fazer? Antes que alguém pudesse se mover, Naeli deu um passo à frente para ficar ao lado de Calém. Depois Mado, depois Kahana, depois Sara, depois Collins, que desmontou e se afastou dos outros cavaleiros. Um por um, pessoas dos dois lados avançaram para o terreno neutro, formando uma parede de corpos entre Fis e a saída. A mensagem era clara. A guerra havia acabado, e Fis havia perdido. A mão de Fis se moveu em direção ao pistola, mas ele nunca chegou a puxá-lo. O chefe de guerra foi mais rápido, cruzando a distância em 3 passos e atingindo o pulso de Fis com o lado plano da lâmina. A arma caiu na terra. 2 cavaleiros tentaram ajudar seu antigo líder, mas os outros colonos os impediram. Rifles abaixados, corpos firmes. Acabou, Garret, disse Collins. Chega. Fis olhou ao redor para os rostos que o cercavam. Colonos que ele liderara. Guerreiros que manipulou. Todos observando com a mesma expressão, e não ódio, mas algo mais frio e compreensão. Eles o viam agora pelo que realmente era. Não um protetor, mas um predador que se alimentou da dor deles. O chefe de guerra falou, as palavras medidas. Naeli traduziu. Ele diz que Fis será levado ao marechal territorial. Nossos 2 povos testemunharão. Nossos 2 povos verão justiça. Vocês não podem, disse Fis, a voz perdendo a autoridade, tornando-se desesperada. Eu estava protegendo todos nós. A terra, o território. Alguém precisava assumir o controle. Você tirou vidas, disse Sara. Meu irmão, a esposa e a filha do Calém. Quantos mais? Fis não respondeu. Ou talvez tivesse respostas demais, e nenhuma que pudesse salvá-lo agora. 2 guerreiros Apache amarraram as mãos de Fis. Não com brutalidade, mas com eficiência. Não era vingança. Era necessidade. Collins e outro colono concordaram em acompanhá-los até o escritório do marechal, servindo como testemunhas dos 2 lados. O simbolismo não passou despercebido por ninguém. Antigos inimigos agora viajariam juntos para entregar justiça. Enquanto se preparavam para partir, o chefe de guerra aproximou-se de Calém. Falou longamente, o tom formal. Naeli ficou ao seu lado, traduzindo em voz baixa. Ele diz que você fez algo hoje que não deveria ser possível. Você deu água ao inimigo. Você ficou entre armas e morte certa. Você fez guerreiros e colonos verem a verdade juntos. Ela fez uma pausa. Ele diz que é assim que guerras terminam. Não com vitória, mas com alguém corajoso o bastante para parar de lutar. O chefe de guerra estendeu a mão. Calém apertou. O aperto foi firme, breve, mas representava algo maior que os 2, um reconhecimento, um começo. Diga a ele, disse Calém, que a água era de graça. Sempre será. Naeli traduziu. A expressão do chefe suavizou levemente. Ele assentiu uma vez e voltou para seus guerreiros. Eles começaram a jornada rumo à capital territorial, Fis caminhando entre eles, a cabeça baixa. Os colonos restantes se dispersaram devagar, muitos parando para falar com Calém antes de ir e pedindo desculpas, agradecendo, prometendo espalhar a verdade sobre o que realmente acontecerá. A história viajaria rápido agora. A verdade sempre viajava quando alguém tinha coragem de dizê-la. Sara permaneceu perto do celeiro. Eu preciso voltar, disse baixinho. Para Morrison, para ver o que restou, para enterrar, ela não conseguiu terminar. Eu ajudo, disse Naeli. Meu povo ajuda. Reconstruímos juntos. Sara a encarou por um longo momento. Depois assentiu. Juntas. Matt saiu do celeiro com Cana, apoiando Takakota entre eles. O guerreiro ferido estava consciente agora, respirando mais forte. Ele olhou para Calém e disse algumas palavras.
Kana traduziu com seu inglês quebrado. Ele diz que deve sua vida a você. Diz que essa dívida será lembrada. Não há dívida, disse Kalem. Só água. Mas todos sabiam que tinha sido mais que isso. Tinha sido uma escolha que se espalhou como ondas, tocando todos que testemunharam, mudando algo profundo na forma como viam uns aos outros. Os guerreiros Apache se prepararam para partir, levando seus feridos. Naili permaneceu por último, parada perto do poço, e o mesmo poço onde tudo começara poucas horas antes. Parecia ter passado uma vida inteira. Você deu água, e ela disse a Kalem. Coisa simples, mas mudou tudo. Você aceitou, respondeu Kalem. Isso também mudou tudo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Talvez haja esperança para nossos povos. Talvez, concordou Kalem. Ela tocou seu ombro brevemente, então se virou para se juntar aos guerreiros. Eles desapareceram entre as árvores, seguindo para o norte. Movendo-se com propósito, mas sem urgência. Não como inimigos fugindo, como pessoas voltando para casa. Kalem ficou sozinho em sua propriedade enquanto o sol começava a descer. O sinal de fumaça já havia se dissipado. O balde descansava ao lado do poço, vazio, mas limpo. Ele o encheria novamente no dia seguinte. E no outro. E em todos os dias que viessem. O poço continuaria dando água a quem precisasse, colono ou Apache, inimigo ou amigo. Porque Kalem havia aprendido algo naquele dia, algo que esquecera nos anos de luto, e a distância entre inimigo e ser humano às vezes era apenas um ato de bondade. Um balde de água. Uma escolha de ver a pessoa à sua frente e não a roupa que vestia ou o sangue já derramado. A guerra não havia acabado completamente. Conflitos profundos nunca acabam de vez. Mas algo tinha mudado. E anos depois, quando contassem histórias sobre aquele território, lembrariam do dia em que um pobre rancheiro ofereceu água a seus inimigos, e como esse gesto simples quebrou algo que parecia inquebrável. Provando que, às vezes, os menores gestos carregam o maior peso, e que a paz começa não com tratados ou rendição, mas com uma pessoa decidindo que compaixão importa mais do que vingança. Kalem Driden voltou ao trabalho, carregando água do poço que nunca secaria. Se você gostou desta história de coragem e compaixão no Oeste Selvagem, clique no vídeo na sua tela para descobrir outra história onde uma única decisão muda tudo. E não se esqueça de se inscrever e considerar enviar um super chat para nos apoiar a trazer mais histórias poderosas como esta. Seu apoio significa o mundo para nós.